Olá, queridos, graça e paz, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta, mais uma vez, dando continuidade ao nosso programa, juntamente com o pastor Idauro Campos, para falar sobre os 170 anos da nossa denominação, do congregacionalismo, e hoje, especificamente, vamos estar falando sobre o fundador, sobre o Robert Reid Calley. Então, que seja um momento agradável, que seja um momento abençoador. Então, está conosco o pastor Idauro, que é o nosso historiador, que é o nosso representante de História e Estatística da nossa UESB. E, pastor Idauro, a gente tem recebido muito bons retornos, com relação aos outros vídeos que nós fizemos. O pessoal tem gostado muito, da profundidade, dos assuntos, da informação, como tem chegado. E eu estou com uma grande expectativa hoje também, quando vamos conversar sobre Robert Calley. Tudo bom, pastor? Tudo bom, pastor Zé Carlos? Prazer novamente estar com você aqui, conversando também com toda a família congregacional. E essa edição mais do que especial, porque nesse ano dos 170 anos, a gente tem alguns programas gravados, outros que serão ainda, e hoje, em especial, dedicado exclusivamente ao nosso fundador, Dr. Robert Reid Calley, e esperamos que seja uma bênção para todos aqueles que vão acompanhar. Isso, e é interessante, essas conversas nossas, que ficam gravadas no nosso YouTube, no YouTube da nossa União de Igreja, porque é sempre uma fonte de revisitar, Nem sempre nas igrejas se dá essa matéria, se ensina, se fala, com tanta profundidade e detalhes, Então, acaba sendo uma ferramenta para as igrejas darem para os novos crentes, As novas pessoas que estão chegando, na igreja ali, é um assunto muito interessante, Aliás, eu defendo, pastor Zé Carlos, que toda igreja congregacional deveria, para novos convertidos, e até mesmo para quem vem de outras igrejas, na escola dominical ter um módulo de história denominacional. Na Igreja Congregacional de Niterói, quando a gente encerra a fase bíblica de preparação para batismo e para receber quem vem de outras igrejas, entra mais ou menos 1 mês ou 2 meses de módulo só de história congregacional. Esse módulo geralmente é comigo, a parte bíblica com o pastor Davidson, a parte inicial, e a parte histórica eu assumo. Então, lá na Igreja de Niterói, por exemplo, todo novo convertido ou que vem de uma outra igreja, que quer se tornar membro, sabe o que é congregacionalismo, onde começou, como chegou no Brasil e sabe quem é o Dr. Calley também. É interessante que toda igreja fizesse isso, porque perpetua e enraiza também esse conhecimento histórico que é tão importante, Talvez seja isso necessário, aquilo que a gente fala de vestir a camisa, Exato. Às vezes a gente, como pastor, a gente reclama muito que as pessoas hoje trocam de camisa, facilidade, estou numa igreja, estou em outra, mas talvez falta a gente mostrar a camisa que é o congregacionalismo. Exato. De a pessoa poder vestir e falar assim, não, olha, eu tenho orgulho, de ser congregacional, da sua história, da sua fundação, da sua parte social, daquilo que ela representa. Então, de fato, com certeza, isso ajuda muito as igrejas. Sim, e como você disse, esses programas, essas edições que estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, no canal da UESB, vai se tornar, aliás, já é uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de estudo. Então, colegas congregacionais que às vezes precisam revisitar o material, alunos do seminário, futuros pastores, oficiais, diáconos, presbíteros. Uma questão importante dentro desse tema ainda, seria muito interessante também que nas próprias datas comemorativas, Dia da Mulher Congregacional, do Homem Congregacional, do Jovem, do Adolescente, Dia dos Oficiais, que esses irmãos recebessem de presentes, livros que tratam da história congregacional. Eu trouxe aqui alguns que em algum momento você vai compartilhar sobre essas obras, que contam a história dos personagens históricos congregacionais, principalmente a história do próprio Dr. Calley, como que a igreja congregacional se estabeleceu no Brasil. Então, quando você presenteia os congregacionais com esse conhecimento,
através, inclusive, de literatura, você vai sedimentando esse conhecimento. O objetivo é fazer com que cada congregacional seja capaz de narrar a nossa história. Aproveitando então, pastor Idauro, né, fale um pouco sobre os livros, porque é a fonte de pesquisa. Isso. Né? Claro que existem outros tantos. Isso. Né? Infelizmente, nós temos vários que não editados mais. Exato. A gente, né, de repente, até não encontra. Eu me lembro do grupo dos pastores, que tem alguns até que foram disponibilizados em PDF, porque a gente não tem reedição. Né? E é uma questão até de nós repensarmos isso, né? Mas, especialmente o material do Porto Filho, né? E outros. Mas são fontes de consulta. Eu acho que a gente poderia começar com essa divulgação desses livros. Exato. Né? Até para essa conversa que a gente vai ter hoje, eu utilizei como fonte de pesquisa algumas dessas obras que já tenho trabalhado com elas há alguns anos. Uma coisa muito interessante é que nós, congregacionais, nós temos excelentes pesquisadores. Alguns deles serão mencionados aqui, tem outros tantos que poderiam ser mencionados, que lecionam história denominacional nos nossos seminários, tanto oficiais quanto credenciados. Então, a gente tem uma turma muito competente trabalhando com historiografia congregacional. E isso é muito importante porque eles são os responsáveis para sedimentar, compartilhar esse conhecimento. Para essa live de hoje, eu trouxe essas obras aqui. Primeiro, a obra escrita pelo reverendo Lindo. Isso. Mostra aqui para essa câmera aqui, ó, né? E o Sérgio Prates. O pessoal pode pegar, né? Exatamente. Ambos são pesquisadores. O Lindo, inclusive, é professor de História da Universidade Federal de São Luís do Maranhão. O Sérgio Prates, que é diácono aqui no Rio de Janeiro, filho do reverendo Zefanias. Ele é professor de História, tem um doutorado em Estudos Sociais e pesquisou a vida do Dr. Cali. Está aqui, Robert Reid Cali, um missionário, diplomata na gênese do protestantismo luso-brasileiro. É uma obra escrita em 4 mãos, porque os dois se debruçaram e trouxeram desde o nascimento até o falecimento do Dr. Cali. É uma síntese, né? É uma introdução à temática da obra biográfica do Dr. Cali. Inclusive, na livraria nossa, da UECB, encontra essa obra. Se não tiver lá disponível, é só solicitar que eles conseguem disponibilizar. Aí temos também, ainda falando do Cali, essa obra, escrita pelo Dr. Douglas Nassif, que é um grande pesquisador. Eu tenho um carinho muito grande pelo Douglas Nassif, trabalha com a temática congregacional já há muitos anos. Essa obra dele, Robert Reid Cali, médico, missionário e profeta. Livro-texto dos seminários congregacionais dentro de história denominacional. Inclusive, quando eu fui estudante de teologia, o reverendo Vanderly, que foi meu professor, ele exigiu que nós lêssemos e registrássemos, né, fizéssemos uma síntese dessa obra. Então, eu conheci esse texto nos meus tempos de formação teológica, de fácil leitura, muito bem documentado. O Douglas, ele é um pesquisador muito competente, trabalha com nota de rodapé, e, portanto, ele vale muito a pena adquirir essa obra para poder conhecer. E é focada também na vida do Dr. Cali. Temos também essa aqui é um clássico, né? Do reverendo William Bannister Forsyth, missionário europeu. Já reeditado. Isso aqui, na verdade, a editora Fiel, por alguma razão que depois a gente pode tentar descobrir, alterou o título dessa obra, porque o título dessa obra aqui é O Lobo da Escócia. Original, é O Lobo da Escócia. E Lobo da Escócia foi o apelido que o Cali recebeu na Ilha da Madeira, né? Na fase em que ele se tornou persona non grata. Porque no início ele era aplaudido pela sociedade. Médico, né? Médico, benfeitor, educador, pedagogo, etc. Depois que descobriram que ele estava pregando, aí ele se tornou persona non grata. Aí do bom doutor, como ele era chamado na Ilha da Madeira, ele passou a ser o Lobo da Escócia, né? Aí o William Bannister Forsyth pegou esse termo e publicou um clássico em inglês, primeiramente, e é uma obra que trata todo o período, toda a trajetória do Dr. Cali. Depois a Fiel conseguiu os direitos autorais e alterou o título para Uma Jornada no Império. É uma obra fundamental, é um livro clássico para conhecer a obra do Dr. Cali. E
como nós estamos no ano de 2025, que é o ano dos 200 anos de nascimento da dona Sara Kali, não podemos deixar de indicar também a obra do Nassif. Nassif é, aliás, talvez seja, o Zé Carlos, dos historiadores, a maior autoridade congregacional na vida dela, da dona Sara Kali, né? A gente tem pesquisadores muito concentrados na vida do Dr. Kali, que até pesquisa também a vida dela. Agora, alguém que fale com pertinência, especificamente, Douglas Nassif, né? Ele escreveu esse título, Sara Kali, missionária, pioneira na evangelização do Brasil. Então, são 4 obras, 3 sobre o Dr. Kali e uma sobre Sara, que dará ao nosso irmão e pesquisador, estudante, interessado, seja congregacional ou de qualquer outra matriz denominacional, uma compreensão panorâmica bem sólida sobre os nossos fundadores da matriz congregacional brasileira. Isso. E para a gente começar, então, hoje nós vamos falar sobre Kali, né? Vamos começar com a infância, Sim. Né? Tudo tem um início, né? Tem Exato. jeito, né? Uhum. E o que a gente tem aí da infância, dos registros, como que aconteceu? Como foi a vida de Kali? Não foi nada fácil, né? Não foi nada fácil. Kali nasceu... ele é um escocês, ele nasceu na Escócia, logo no início do século XIX. Com 38 dias de nascido, ele perde o seu pai, que já fica órfão de pai, e aos 6 anos de idade ele perde a sua mãe, né? Então, ele rapidamente, na fase logo da infância, ele vai passar por essas experiências sofríveis. Claro que com 38 dias ele não tinha dimensão daquela perda, mas aos 6 anos de idade ele já tem uma dimensão dessa perda, né? E nasce dentro de uma família presbiteriana, membros da Igreja Nacional da Escócia, que apesar do nome, é uma igreja de governo presbiteriano, né? E foi batizado, como falei, com um bebê ainda, né? De família próspera, o seu pai era um comerciante, também chamado Robert Kali, era o nome do pai dele, e... por causa dessa experiência sofrida, logo na primeira fase da sua vida, quando ele chega na adolescência, ele fazendo uma releitura, revisitando a vida difícil que ele enfrentou, ele deixa a fé cristã. Ele vai abandonar o cristianismo, vai abandonar a igreja e vai se tornar ateu. Algumas obras, inclusive, falam muito mais de um agnosticismo, que ele se tornou um agnóstico. Outras fontes falam mesmo do ateísmo que ele flertou até a fase adulta. Então você tem o Kali nascendo dentro de uma família protestante, presbiteriana, histórica, de classe média alta, uma igreja que era a principal da nação, a principal da Escócia, mas em função dessas perdas de pai e mãe, na adolescência ele vai romper com a fé e vai permanecer rompido até a fase adulta, quando ele vai ter uma determinada experiência, e na hora certa a gente menciona que experiência foi essa. Certo. Mas, pastor Hidalgo, vamos lá. De 6 anos em diante, houve alguma família que ele foi criado? Sim. Ele foi criado por um tio dele. Um tio assumiu e cuidou dele, né? Ele tinha uma irmã também, etc. Então, ele foi amparado pela família. Como tutores, então. Como tutores. Tinha recursos, Não, tinha recursos, porque o Dr. Kali nunca foi pobre, né? Como eu disse, o pai era um comerciante muito próspero e quando ele próprio se forma e se torna médico, também vai fazer fortuna, né? Ele não só vai conseguir se estabelecer, como vai, de fato, prosperar. Entendi. É bom sempre a gente entender isso, né? Então, ok. Então, tem a família, amparou, mas continuou, né, dando aquele suporte a ele, né? A irmã, a família. Exatamente. Né? Ali. E, posteriormente, vem a questão da formação. E uma coisa importante aí, Zé Carlos, também é o seguinte, é que essa questão da Igreja Nacional da Escócia responde uma pergunta que geralmente aparece, né? Afinal de contas, Kali, ele era presbiteriano ou não, né? A igreja a qual ele pertencia era chamada de Igreja Nacional da Escócia, né? De governo presbiteriano. Então, não há dúvida sobre a primeira pertença de Kali. Aliás, primeira pertença não. A única pertença, porque ele nunca se desvinculou
oficialmente dessa igreja da Escócia. O que, aliás, é um traço muito interessante da personalidade de Cali, né? Porque ele vai ser um missionário independente, não financiado, quando ele vem para o Brasil e até na Ilha da Madeira, vai fundar trabalhos que não têm relação com a presbiteriana, mas ele nunca vai se desvincular daquela comunidade de fé, embora não vai seguir também os trilhos dela. O Nassif, inclusive, Douglas Nassif, ele atribui isso a um espírito muito independente que Cali tinha. E realmente ele tinha esse espírito muito independente. As viagens que ele fez, né? E foi que ele levou ele Exatamente. A outros lugares. A outros lugares. E aí, ok, então Cali, sei lá, 16, 17 anos, começou a sua formação acadêmica. Ele entra na faculdade muito jovem, ele ingressa na Universidade de Edimburgo com 16 anos de idade. Aos 18, ele já tem a sua primeira diplomação na área de farmácia, né? Depois ele vai conseguir o diploma de cirurgião, né? E aos 29 anos de idade ele já é doutor em teologia. Então ele tem três etapas na formação acadêmica. Primeiro, doutor em medicina. Em medicina. Ele vai ser, portanto, farmacêutico no primeiro momento, que fazia parte do curso de medicina. Depois, dentro do curso de medicina, ele vai conseguir a titulação de cirurgião e, por fim, aos 29 anos de idade, ele vai ser titulado como doutor em medicina. Ok. E aí começa a vida profissional também. Isso. Né? Os atendimentos. E eu lembro da leitura, né? Que Cali, ele começou trabalhando com alguns navios mercantes. Isso. Né? Que iam à Índia. Isso. Como exato. Médico a bordo. Devia ser uma pedreira, né? Compartilhando aí tanto a vocação médica dele, a profissão, né, o interesse dele pela medicina, como o espírito aventureiro, né? Ele indo para a Índia, ele querendo ir para a China, né? Chegou a fazer viagens nessa fase, assim que ele se formou, já fez algumas viagens para a China, inclusive numa delas que ele não foi, que ele não embarcou, ele se livrou de um acidente gravíssimo, porque a embarcação pegou fogo, né? E toda a tripulação morreu. E ele estaria entre os tripulantes. Caso tivesse embarcado, seria a terceira viagem dele para a Índia. E ele não embarca, né? Então, o livramento, a providência divina já cuidando dele. Nesse momento, ele ainda não é um convertido. Nesse momento aí, ele é um médico formado, fazendo fortuna, atendendo os ricos da capital da Escócia, atendendo pobres também, porque essa preocupação social não veio só com a conversão, ela vai se intensificar com a conversão. Mas o Cali, desde cedo, ele tem preocupações sociais de atender os pobres, né? E quando ele viaja, portanto, ele vai unir o interesse médico, o conhecimento com outras culturas e o espírito aventureiro que vai marcar a vida dele para sempre. Aí você falou que da sua formação, Cali não seguiu a igreja, né? Não. Mas não. Ele tomou uma outra posição? Como que foi? Ele se torna ateu, né? Como eu falei. Na adolescência se consolida, né? Esse ateísmo nele, e ele não vai ter nenhum flerte com a fé cristã. Aliás, ele vai ser um questionador da fé cristã. Ele, à medida que ele vai lendo, e ele tem um interesse intelectual, um interesse cultural muito grande, essas leituras que ele fazia, baseado em ciência, especialmente em ciência, história também, história das nações, história dos países, história da Palestina, que ele vai ter também um interesse muito especial, vai afastando ele dessa percepção da espiritualidade. Tudo muda quando ele tem 2 encontros. Geralmente a gente fala muito do encontro dele com a mulher, daqui a pouco eu vou chegar nela. Mas ele tem primeiramente um encontro com um homem, pobre e doente, que quando ele faz a visita a esse homem, ele é um cristão. E aquele homem cristão, com a sua convicção, apesar da pobreza, apesar da enfermidade, já deixa o doutor um tanto abalado,
porque ele esperava dureza, questionamento, rebeldia, ateísmo, isso que ele esperava naquele homem, e ele não encontra isso. Ele encontra fé, resiliência, paciência, etc. Mas não foi ali que se deu a virada de chave, né? Mas abalou, de alguma maneira, a convicção dele. A grande mudança, né, que cremos que foi uma ferramenta que Deus usou, foi uma visita, aí sim, a famosa senhora moribunda, enferma, né? Que ele faz uma visita para ela na sua residência, na casa dela. Ela estava prestes a morrer, porque era grave a sua enfermidade, e ele atende, e na hora que está concluindo a consulta, coincidia com a hora dessa senhora comer, da hora da senhora fazer a sua refeição. E ela não tinha nada para comer, exceto um pedaço de pão que estava guardado dentro do armário. E ela pede para o Dr. Calley pegar esse pedaço de pão endurecido, né? Dr. Calley pega, né? Até então nada tinha acontecido. Quando ele entrega nas mãos dela, ela ora. Naquele momento, aquilo mexe com ele. Ele faz uma pergunta para ela: a quem que ela estava agradecendo e por que ela era grata, uma vez que era pobre, miserável, né? Não tinha meios de pagar a consulta, não tinha o que comer e estava prestes a morrer. E aí ela compartilha com ele da fé brevemente e sugere que ele leia a Bíblia Sagrada, né? E ela tem uma Bíblia que ela... inclusive o Forsyth menciona que ela deu uma Bíblia para ele, né? Leia o livro. Leia o livro, foi a frase que ela disse e sugeriu. Ele pega aquela obra, aquele livro, leva para casa, que ele já conhecia, ele sabia evidentemente o que era uma Bíblia, por causa da tradição protestante da família dele, mas ele vai ler. E baseado naquela experiência que teve primeiramente com aquele homem e depois com essa senhora, que ali o ateísmo dele realmente recebe um golpe, a coluna vertebral do ateísmo é quebrada ali, ele começa a ler, e especialmente ler o Antigo Testamento, porque ele tinha muito interesse em entender o cumprimento das profecias messiânicas e das profecias relacionadas ao povo israelita. Ele tinha um interesse muito grande por aquela região, especialmente pela Palestina e Israel, né? E aí ele vai lendo, e ao ler vem a conversão dele. O Thelmo Nassif menciona que não foi uma conversão dramática de uma hora para outra, um antes e um depois. Foi um processo gradual de convencimento, primeiramente convencimento intelectual, e à medida que ele vai lendo, ele vai se rendendo até o momento que ele se converte. Calley tinha quantos anos, mais ou menos? Calley tinha 1938, ele estava caminhando aí para quase 40 anos de idade. Então a gente já vê que ele não vai começar, né, a sua carreira cristã novinho, né? Não. Ele já vai bem experiente. E a partir da sua conversão também vem um despertamento... Perdão, menos. Ele nasceu em 1809. 1838. Tinha 30 anos de idade quando essa experiência de conversão aconteceu. Certo. E aí vem... Juntamente com isso vem também aquele despertamento vocacional, como que foi? O ano de 1838 é um ano-chave, porque vem tudo junto, né? Essa experiência de conversão acontece mais ou menos em 36, né? E a vocação, ordenação e tudo, vem tudo muito perto. O ano de 38 é o ano do casamento dele com a dona Margaret Crawford, que foi a primeira esposa dele. E aqui eu sempre brinco que a maioria dos congregacionais que não sabe quase morre do coração, né? Como assim? Quem é essa senhora? Porque a gente só ouve falar na Sarah, né? Mas o Calley foi casado com a primeira esposa, dona Margaret Crawford, com quem ele viveu muito bem, mas ela era muito doente, e depois ela vem a óbito, e depois ele conhece a dona Sarah. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. E nesse mesmo ano, 1838, vai ter o interesse, o despertamento missionário e vocacional dele. Ele quer ir para o Oriente, né, Extremo Oriente, ele tem interesse de ir para a China, ele tem interesse pela Índia também. A sociedade escocesa, missionária escocesa, não vai permitir
que ele vá. Uma das razões é que a esposa dele já manifesta problemas de saúde, ela tinha problemas pulmonares, né? E era necessário uma espécie de validação da condição de saúde dos candidatos. Isso. E como ela não tinha essas condições, é vedado, no primeiro momento, Cali a permissão de ir se tornar missionário. A questão, então, não seria nem tanto ele. Não. Seria mais a questão com a esposa, Margarete. Com Margarete, as condições... Seria tuberculose, alguma coisa? Ela assim, tinha provavelmente isso, porque os problemas eram pulmonares. Tanto que quando o Dr. Era muito comum à época, era né? muito comum, muito comum. Não tem penicilina ainda, né, no século XIX para tratar. E tanto que a ida de Dr. Cali para a Ilha da Madeira, e ele conhecia a Ilha da Madeira por causa daquele espírito aventureiro. Das viagens. Já mencionado aqui, das viagens, era comum quando saía do Reino Unido, saía da Escócia, um desembarque de apoio, de suporte na Ilha da Madeira. Uhum. Né? Dependendo para onde o navio ia, né? Especialmente se fosse para o Extremo Oriente, era um suporte, uma espécie de, chamaríamos hoje de conexão. Reabastecer, né? Abastecer o navio com água, né? Com suprimentos, desembarque e embarque de novos passageiros e tripulantes. Então era muito comum. Numa dessas paradas na Ilha da Madeira, ele conheceu a Ilha da Madeira. E ali viu o clima bucólico, né? a temperatura agradável, o clima agradável. E ali ele percebe que seria muito favorável para a esposa dele. E assim ele decide passar um tempo na Ilha da Madeira para tratamento de saúde da dona Margaret Crawford. Nesse momento, ele já, um ano depois, em 1839, ele vai ser ordenado missionário, pastor, né, congregacional. Uma questão importante é que ele não tem formação teológica formal, né? O que eu acho bastante interessante e curioso, porque não era o padrão das agências missionárias. Talvez essa não exigência de formação teológica é de que essas agências não estavam ligadas a nenhum grupo específico denominacional. Tanto que quando ele é ordenado, os ministros que estão presentes no ato de ordenação estão como missionários independentes. Eles não representam nenhuma de suas igrejas de origem. Suas denominações. Não. Né? Isso é um traço bem interessante, né? E novamente citando Nassif, que fala muito do traço independente do Dr. Cali. Está na gestação da formação dele. Então, aqueles missionários, pastores, ministros que o ordenam não estão representando nenhuma igreja. Talvez aí esteja a explicação pela qual não exigiram dele formação teológica formal, embora ele fosse um doutor preparado, letrado e culto. E é também, talvez que a gente nos dê campo para pensar, porque o Dr. Cali era muito estudioso. Muita coisa. Né, autodidata, né, uma pessoa assim que conhecia e lia muito. Né? Então, com certeza, após a conversão, aquela fome, aquela sede de conhecer, de Deus, com certeza o levou, né, no caminho teológico. Vamos botar assim, né? Até porque, pastor Zé Carlos, a teologia ela independe da formação formal, digamos assim, né? Você pode ter um sólido conhecimento teológico através da literatura, através dos livros disponíveis, do seu desejo, e a formação acadêmica que nós defendemos, a gente considera extremamente importante, ela vai ser, na verdade, a titulação, ela vai ser a diplomação do conhecimento que você já tem. E como o Dr. Cali, o desejo dele era ser médico missionário, a formação médica dele já tinha aberto as portas dentro da agência missionária. E levando em conta um aspecto importante, você conhece bem esse tema, no século XIX, você não tem ainda desenvolvido o conceito de missões transculturais, né? Não tem muito isso, né? O missionário, na época, ele tem a paixão, a vocação. Aqueles que iam estudar teologia, estudavam teologia básica, teologia até sistemática, mas não tinha muito essa preocupação em conhecer a cultura, na formação acadêmica. O cara ia para o campo.
esse refino da missiologia, ela veio depois, ela veio a posteriori. Vem com as experiências, Vem né? com as experiências E tudo mais, né? e a necessidade de você ampliar o conhecimento do missionário. Hoje, alguém que vai para o campo missionário tem noções de antropologia, da cultura local, né? Das condições socioeconômicas, né? Da cultura, etc. e tal. Então, a agência, ela o ordena, mesmo não sendo formado em teologia. E aí, na Ilha da Madeira, Cali vai começar o seu trabalho. E como ali, médico. além de médico, né, começa um trabalho missionário. Plantação de uma igreja. Plantação de igreja. Antes de chegar na plantação da igreja, ele começa, de fato, primeiramente como um médico, né? E ele percebe a profunda desigualdade social existente na Ilha da Madeira. Ele percebe uma minoria elitizada, uma minoria política e econômica dominante, que tinha acesso a médicos. Para ter uma ideia, tinham 2 médicos ingleses que atuavam na Ilha da Madeira quando o Dr. Cali chegou. Ele não é o primeiro, ele vai ser o terceiro do Reino Unido a desembarcar na Ilha da Madeira. Mas esses 2 médicos só atendiam a elite da Ilha da Madeira. Dr. Cali é o primeiro dos 3 a se preocupar com os pobres. Então ele vai cobrar caro de quem pode pagar e dos pobres ele não vai cobrar nada, né? Então ele começa primeiramente com essa dimensão do cuidado físico, da integridade física. Ao perceber que, além da pobreza, o que havia também era ignorância, o grau de analfabetismo era altíssimo, a ilha praticamente toda era habitada por analfabetos. Cali, então, se preocupa também em educá-los. E aí ele vai organizar escolas com o objetivo de alfabetizar os pobres. O que é muito interessante, porque em pouquíssimo tempo, em menos de 3 anos, você vai ter 17, vamos chamar de pequenas escolas, 17 núcleos de ensino que Cali vai abrir, e esses 17 núcleos de ensino, Zé Carlos, vai produzir 800 alunos matriculados. Agora é interessante a gente pensar uma coisa, né, pastor Idauro? Cali é escocês, Reino Unido, fala inglês, né? E aí ele vai para a Ilha da Madeira, é um império, né, ali português. Né? Então, quer dizer, é uma outra língua, né? E ele se propõe a educar esse povo na sua língua. Exatamente. Olha só que desafio, Um desafio tremendo, que mostra novamente essa liberdade que ele tinha, essa entrega para a vocação. E aí ele trabalha, como eu falei, na parte educacional, a parte da medicina, primeiramente, na parte educacional, que eu acho fantástico esse trabalho que ele desenvolve, né? Os pacientes dele vão ser tratados e vão receber no receituário, né, versículos bíblicos e serão convidados a participar de cultos que ele organizava. Esses cultos eram ou na casa dele ou na casa de algum paciente, né? Num primeiro momento, as autoridades da Ilha da Madeira simpatizaram com o Dr. Cali. Ganhou a empatia do povo. Porque ele cuidava dos pobres, ele fundou escolas, né? E aquilo era elogiável, né? Tanto que até as autoridades católicas, ele se tornou amigo do bispo, amigo do vigário, sem nenhum problema, nos primeiros 2 anos, mais ou menos, que ele permanece lá. Tudo começa a mudar quando a popularidade dele cresce, né? Quando ele passa a ser a pessoa mais comentada da Ilha da Madeira, e aí vai se aumentando o número de convertidos, os convertidos de Cali, né? A ilha vai se tornando caleiana, digamos assim, é que os problemas vão começar, porque as autoridades ficarão incomodadas com o êxito e preocupadas também com a migração de católicos, que era a religião oficial de Portugal. Lembrando que o século XIX, você não tem ali em Portugal o conceito de Estado laico, o Estado é católico. O catolicismo é a religião oficial, né? Os representantes do Estado na ilha são comprometidos com a agenda católica, e quando percebe que aqueles madeirenses vão se convertendo e vai crescendo a popularidade dele, aí começou a incomodar. E aí o Cali deixa de ser
benquisto, deixa de ser o benfeitor, chamavam ele carinhosamente de o bom doutor, né? O bom doutor. Ele passa a ser o lobo escocês ou o lobo da Escócia, que foi o apelido que o bispo católico deu a ele, porque ele é um lobo infiltrado. E aí fizeram a seguinte acusação contra ele: esse trabalho que ele faz aí de caridade, não cobrar dos pobres, as consultas, as escolas que ele fundou, tudo isso aí é pretexto proselitista. A intenção dele é roubar o nosso rebanho. Roubar o nosso rebanho. Ele quer tirar o nosso rebanho das nossas igrejas. E aí começa, de fato, a fase mais terrível, que é a fase de perseguição. Levanta-se a perseguição. Violenta, né? Inclusive, violenta. E a igreja já é instituída, né? Na verdade, já tinha uma igreja, ainda que talvez não legalizada, porque, né, como o catolicismo é o oficial ali, né? Mas talvez por ele ser inglês, né, permitido ali, né, um certo acordo. Mas a perseguição se levanta feroz ali na Ilha da Madeira. A Inglaterra tinha muito prestígio, né, junto a Portugal e a outros países também. E aí um outro traço interessante: Cali sempre se valeu da sua condição privilegiada para acessar a elite, acessar as autoridades e, de alguma maneira, se proteger e se valer. E ele faz isso na Ilha da Madeira, ele tem acesso, né? E havia acordos entre Portugal e o Reino Unido. Então, Cali, sendo um escocês, tirava proveito desses benefícios, né, concedidos a cidadãos britânicos, a cidadãos que eram do Reino Unido. E, então, ele com isso, ele consegue o trabalho. Esse trabalho evangelístico vai desenvolver e dará origem a uma igreja, né, que é considerada hoje a primeira igreja da Ilha da Madeira, que é uma igreja presbiteriana. E detalhe, novamente, pela terceira vez aqui nessa conversa, citando Nassif, né, para mostrar o traço realmente independente de Cali. Essa igreja que dará origem, né, esse grupo que dará origem a essa primeira igreja, que vai se tornar uma igreja presbiteriana, vai ter um pastor. Mas não vai ser Cali. Cali não faz questão de ser o pastor dessa igreja. É ele quem começou o trabalho, é ele quem iniciou, mas a igreja vai receber um obreiro que a agência missionária vai enviar para auxiliar aquele grupo presbiteriano que estava se formando ali. E Cali não faz nenhuma questão de querer exercer domínio sobre esse grupo. É grupo evangelizado por ele, são os seus convertidos, mas ele deixa tranquilamente o pastor indicado vir e assumir o trabalho. É aquela visão de plantador. Né? De plantador, de missionário. Né? Ele vai desbravar, abrir caminho, né? Trabalhar nas vidas, né? E depois manda o pastor para cá para cuidar. Exatamente. Que eu já estou indo para outro lugar. Exatamente. Ele fez isso no Brasil. Né? No Brasil, embora ele tenha tido, diferentemente no Brasil, um tempo à frente do pastorado da igreja, ele sentou mesmo na cadeira de pastor, né? E dirigiu mesmo a igreja evangélica fluminense, mas ele tinha visão de preparação de liderança para depois ir embora, que é o que de fato acontece. E na Ilha da Madeira ele já dá esse sinal. Levantou-se a perseguição. Qual ano, mais ou menos, isso? Que Cali sai ele teve que sair de lá. Ele teve que sair às pressas, né? Estamos na década de 40, né? Perseguição 1841, 1843. E, primeiramente, a perseguição ela é verbal, né? Que escala para tentativas de agressão. A casa dele é invadida, ateada a fogo, incendiada. O Dr. Cali, ele vai se refugiar na casa de um amigo, né? De um amigo. Esse amigo, depois, lá na casa dele, ele se veste de mulher, de freira, né? A roupa é de uma mulher religiosa. E tem um dado interessante. Ele tinha uma espécie de dentes postiços, né? Ele remove, né? Ele remove a dentadura, digamos assim, para poder ficar mais descaracterizado, né? Para perder, talvez, as feições masculinas, né? E ele se veste, portanto, com roupas religiosas de mulher, tira a dentadura ou o dente postiço que ele tinha e é colocado numa espécie de uma maca, né? E aí colocado... De rede, né? De rede. Que o pessoal levava, que levava. Tem até uma foto histórica dele sendo carregado por madeirenses. E aí é colocado no navio e aí ele termina saindo, de fato, da Ilha da Madeira. Não só ele, como também muitos madeirenses. Porque a perseguição, o alvo do ódio,
era Calley, mas os madeirenses sofreram tanto quanto. Os protestantes, né? Sim. Na verdade, foram perseguidos. Então, sai ele e Margaret. Sai ele e Dona Margaret Crawford. E para regiões diferentes, os madeirenses. Os madeirenses. E, na verdade, Zé Carlos, desculpe aqui o termo um tanto popular, houve, na verdade, uma verdadeira espalha-brasa. Tá? Porque esses madeirenses, alguns vieram até para Guiana Inglesa, né? Trinidad Tobago, né? Antilhas. E um grupo Estados Unidos. Para os Estados Unidos, para Ilhéus. Para Ilhéus, que é aquele grupo onde vai ser organizada uma igreja presbiteriana lá, fruto dos madeirenses. Certo. Que depois vai se unir à igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Certo. Calley saindo dali, ele volta, ele segue os madeirenses? Não, ou ele retorna para a Europa? Ele fica um tempo na Europa, mas depois ele vai para Palestina. Vai para Palestina, que é onde Dona Margaret Crawford morre. Ela morre em Beirute. Em busca da melhoria da saúde dela. Novamente as questões climáticas. Isso foi um norteador naquele momento da vida de Calley, né? O tratamento da saúde da esposa dele. Então, quando ele perde as condições não sociais, mas as condições políticas, né? E de bons relacionamentos, de permanecer na Ilha da Madeira, e voltar para a Escócia, para o frio escocês, seria muito complicado. Então, ele precisa de um clima mais ameno. Como ele gostava daquela região da Palestina, ele vai para lá, vai para Beirute. Também, né? Tem muito interesse, fica ali. 2 anos depois que ele desembarca naquela região, Dona Margaret Crawford morre e é enterrada lá mesmo. Ela é sepultada em Beirute. Lá em Beirute, né? Naquela região mesmo ali. Isso. E ali ele trabalhando como médico, ali também, com certeza, como cristão. Fica como médico, mas engraçado, ele vai dar uma assistência a uma comunidade judaica cristã. Tinha um grupo de judeus convertidos, judeus messiânicos, que estavam ali em Beirute, e nesse período, já viúvo, ele vai dar uma assistência, não como pastor, mas vai colaborar, vai pregar, vai participar das atividades naquele grupo de judeus messiânicos que estavam ali em Beirute. Certo. Vai para a Síria também. E ali naquela região, não sei se em Beirute mesmo ele conhece Dona Sara. Sim, porque a família dela, Dona Sara estava acompanhada de seu pai e de seu irmão. E o irmão estava doente, né? Gravemente doente. E aí, no meio da família, é dito para eles que tem um escocês médico na região. E aí conseguem descobrir o paradeiro de Calley, né? Mandam um recado para ele, Calley atende aquele recado, vai até a família para socorrer o rapaz, né? E ali ele conhece a Dona Sara Calley. Um detalhe é que o rapaz não sobrevive. Ele morre, né? Ele morre e morre lá em Beirute mesmo. E ali ele conhece a Dona Sara Calley e passa a manter contato com ela. Pouco tempo depois, propôs um relacionamento e casou. Dona Sara era inglesa também. Inglesa de família abastada, né? Os pais de Dona Sara Calley eram industriais do ramo têxtil, né? Então, e ela congregacional, né? Então, ela que vai inserir Calley no universo congregacional. Ela é de família histórica, tradicional, de 5ª geração de protestantes. O pai dela e os tios construíram a igreja de Torquay, onde ela foi membro muitos anos e teve toda a iniciação dela e portanto, vão se relacionar e vão casar e ter uma parceria fundamental ali. Ela era, inclusive, uma mulher de muitos dotes. Daqui a pouco a gente vai entrar, né? Dona Sara, por isso que ela é tão falada quanto ele, né? Dedicada até uma biografia, como já mencionamos aqui, que o Nassif dedica, musicista, poetisa, escritora, poliglota, né? Falava francês, falava alemão, lecionava para crianças e rapazes, né? O impacto de Dona Sara foi tão grande na área educacional que alguns daqueles alunos que ela ministrou na Inglaterra, porque ela é uma personagem do século XIX, tremenda revolução industrial está acontecendo na Inglaterra e tem pobreza, você tem riqueza na mão de um grupo muito pequeno e você tem uma pobreza em larga escala, jornada de 18 horas de trabalho, crianças na rua, e ela vai vendo aquela situação, ela vai ter uma ideia. A escola dominical já havia sido criada, já estava bastante conhecida com Robert Raikes, o inglês também, e ela conhecia aquele trabalho. A igreja dela vai desenvolver a escola dominical e ela vai, durante a semana, ministrar aulas para rapazes.
tremenda Inglaterra vitoriana. Não era nada normal uma mulher se propor a dar aula para rapazes, ainda mais à noite, né? E ela vai fazer isso com aqueles rapazes para poder oferecer a eles uma oportunidade de acesso à literatura, ao conhecimento, para ver se, através da educação formal, eles poderiam sair da pobreza, né? Então, Dona Sara, ela é muito mais do que a esposa do Dr. Robert Calley. Ela tem um ministério próprio, um brilho próprio, uma atuação ministerial própria. E nós vamos ter uma oportunidade para falar bastante, né? À frente. Agora, você falou sobre a escola dominical e é interessante isso, né? A origem da escola dominical era a educação. Era a educação. Né? Era exatamente de trazer essa questão educacional para a população, né? Que não tinha nada, né? Não tinha educação. Então, você começa a ensinar a ler e escrever até para poder ler a Bíblia. Exatamente. Né? Até para poder ler a Bíblia. Né? E é importante eu acho sempre interessante a gente voltar a essas origens, porque por muito tempo a gente perde, né? Perde o cerne da questão. Por que existe? Por que existe? Né? E talvez a gente tenha perdido essa pegada, né? Social da escola dominical. Né? Você abre um parênteses importante. Robert Raikes, o fundador da escola dominical, ele é um jornalista anglicano, né? E ele fazia matérias com muita frequência para o jornal dele sobre o sistema prisional da Inglaterra, e ele tinha uma preocupação. Ele olhava para as crianças, filhas da Revolução Industrial, que passavam horas e horas na rua, brincando, ao relento. Porque os pais estavam trabalhando, e aquela jornada absurda, né, sem grandes garantias trabalhistas. E aí ele tem a seguinte preocupação: se nada for feito, e como ele visitava o sistema prisional, fazia inclusive entrevistas, né, tanto com autoridades do presídio, as autoridades públicas, como também os próprios presos que ele tinha acesso, ele teve um seguinte site: se nada for feito, essas crianças que estão brincando agora na rua vão estar no prisional, estarão dentro do presídio, dentro de alguma coisa tem que ser feita. Como ninguém fazia nada, ele teve uma ideia, né? Vamos abrir, né? A igreja, começando pela dele, ele leva a ideia pro pastor dele de abrir a igreja e, com a igreja aberta, convidar as crianças da rua para ter aula, primeiramente, de Bíblia, que era o principal livro, né? A principal leitura era a Bíblia, alfabetizar aquelas crianças, mas também tinham aulas de inglês, era a Inglaterra, né? Gloucester, que era a cidade de Robert Raikes, inglês, matemática, geografia e moral e cívica. Né? Então, as crianças tinham acesso a essas disciplinas, né? E assim começa uma revolução dentro das igrejas, que vai chegar lá na Dona Sara Calley, lá no século XIX, lá na região dela, e ela vai implementar isso também. E Calley, quando chega no Brasil, implementa também. Também, isso aí. Beleza, então vamos lá, voltando Calley aqui, né? Fechando parênteses. Isso, fechando parênteses aqui. Interessante. E aí, eles se conheceram lá em Beirute, casaram. Né? Continuaram lá, foram para onde? Eles vão fazer algumas viagens, e uma das mais importantes, que vai selar o destino do casal, é quando eles decidem juntos visitar os madeirenses que estavam em Illinois, nos Estados Unidos. Né? Vai para o Novo Mundo. Vai para o Novo Mundo. Tinha lá um grupo de madeirenses, estavam organizados numa igreja presbiteriana. Como eu disse, essa presbiteriana depois será assumida pela presbiteriana dos Estados Unidos, que é a IPCUSA, né? E Calley vai estar ali colaborando nessa igreja. Uma vez ali em Illinois, nas andanças de Calley, ele entra numa espécie de armazém. E nesse armazém, que alguns falam que eram secos e molhados, alguma coisa assim, tem ali uma obra, um livro escrito numa prateleira. E essa obra, escrita por um metodista, um missionário metodista, chamado Daniel Kaider, né? Esse missionário, ele tinha estado no Brasil na década de 30 até início da década de 40, porque houve uma missão metodista que atuou no Brasil nos anos 1830, mas que fechou a missão metodista em 1841. E fechou porque os metodistas não lograram êxito. A missão era focada no trabalho, primeiramente pastoral, junto aos americanos que trabalhavam no comércio e trabalhavam nos portos do Brasil, especialmente o porto do Rio de Janeiro. E
o trabalho não vingou. Então, em 41, fecha a missão. Quando os missionários retornam para os Estados Unidos, um deles, que foi o Daniel Kaider, ele escreve um livro. E esse livro ele fala de que o Brasil não estava preparado para os métodos evangelísticos, missionários. Ele vai narrar uma série de dificuldades. Qual é o nome do livro mesmo? Eu posso daqui a pouco recuperar o completo. Remanescências da história no Brasil, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Aí ele vai publicar essa obra, né? Através dessa obra, o Dr. Cali descobre duas coisas. Que o Brasil não era um país de maioria protestante, né? E segundo, mais importante, falava-se português, que a essa altura o Dr. Cali já dominava, porque ele tinha passado pela Ilha da Madeira, né? Então tinha aprendido português. Então ali vem a ideia, junto com a dona Sara, deles visitarem o Brasil e iniciar um trabalho evangelístico. A vinda de Cali já é uma vinda definitiva. Ele não veio espiar a terra. Não veio espiar. Para depois voltar. Ele já vem... Não, já veio... Foi... Deus mandou. Deus mandou. Pela quarta vez citando isso aqui nessa edição, né? O espírito independente de Cali, que é impressionante, né? Hoje em dia, qualquer agência manda primeiro, né? Faz uma análise da conjuntura, manda um representante, um espia, né? Como se diz na linguagem bíblica, levanta uma radiografia da região e retorna. Cali não, Cali já veio direto, né? Não tinha Wikipédia, não tinha... Malicuia. Não tinha Wikipédia, não tinha nada que pudesse apresentar para ele mais dados da sociedade brasileira. Entretanto, ele vem. E assim ele faz em 1855, dia 10 de maio, que é a data do desembarque, considerada o dia do missionário congregacional. Isso, né? Exatamente. Desembarcam no Rio de Janeiro, capital do Império. Isso. E aí chega ele e Dona Sara. Isso. E aí eles ficam por um tempo aqui no Rio. Ficam por um tempo hospedados no Hotel Farux, né? Que era um hotel famoso. Mas, Zé Carlos, a primeira impressão não foi boa. O Dr. Cali e a Dona Sara ficam assustadíssimos, né, com as condições do Rio de Janeiro. Sanitária. Primeiro, um contraste. E ele médico, né? Ele médico, né? Europeu e tal, a classe abastada. Ele faz uma comparação de um contraste das belezas do Rio de Janeiro, a beleza natural o fascina. Entretanto, ele fica chocado com a falta de infraestrutura. E detalhe, era a capital do Império. Isso que eu ia falar. O Império já está aqui Desde a independência foi em 1822. Então, foi quando começou, né? Então, quer dizer, o Brasil já era, né, a capital do Império. Isso. Né, com Dom João já vindo, com toda a nobreza, aquela questão toda, né, lá atrás, fugindo de Napoleão. E já tem aí Dom Pedro I, ou seja, já teve a independência, já teve Dom Pedro II. Já estamos em Dom Pedro II, com o Dr. Então, Caio. Quer dizer, já era para ter uma estrutura. Já era para ter uma estrutura, capital do Império muito e tudo. Maior. E mesmo na época que o Brasil era colônia, o Rio de Janeiro concentrava, né, toda a atenção por ser o principal porto, né, o principal ponto de contato comercial da colônia, quando era colônia de Portugal. E aí ele fica impressionado com a baixíssima condição de salubridade. Higiene péssima, né? Não tem saneamento básico. Para ter uma ideia, as casas, os hotéis e os comércios, para poder eliminar os dejetos, urina, esgoto, que a gente chamaria de esgoto hoje, como é que fazia? Enchia os tonéis de madeira, né? Enchia os tonéis dos dejetos. O Brasil, naquele momento, ele era um império escravocrata. Quem fazia esse serviço eram os escravizados. Então, eles pegavam aqueles tonéis de madeira, né, cheios de urina, cheios de fezes, levavam até a Baía de Guanabara e descartavam na Baía de Guanabara. Tem um dado que eu sempre gosto de mencionar, que como eram tonéis de madeira, madeiras lascadas, colocadas uma ao lado da outra, tinha vazamento desse conteúdo, né? E os escravizados trabalhavam geralmente de calça de juta, branca, mas sem camisa. E esse líquido, né, esse resíduo desses dejetos, vazando pela madeira, entrava em contato com a
pele dos escravizados e eles ficavam manchados de micose, manchas brancas. E por causa disso, os escravizados eram chamados de tigers, os tigres, por causa dessas manchas que tinham nas costas. Dr. Cali ficou horrorizado, porque a Escócia já tinha resolvido o problema da escravidão. A Inglaterra já tinha resolvido também o problema da escravidão. O mundo civilizado estava resolvendo o problema da escravidão e o Brasil era um império explorador de mão de obra escrava. Aí ele fica horrorizado com isso e descobre, através das conversas, que tem uma cidade com clima montanhesco, com mais estrutura, e que era a sede, inclusive, da moradia do imperador. E ele tem a seguinte conclusão: lá é melhor para se morar. E ele, então, decide subir a serra e vai se estabelecer em Petrópolis, e aí começa a trajetória de Cali na cidade petropolitana. Se o imperador não vai ser bom, né? Clima de montanha, onde está o imperador, né? Uma cidade bucólica, né? Toda arborizada, clima europeu, tinha colônias europeias ali, né? Alemães, suíços, né? Que estavam lá. Ele decide ir no próprio ano, 1855, ele já sobe a serra. E aí ele, né, e aí a gente já chega na data, né? Isso. Ou seja, ele já se instalando, né, ali em Petrópolis, ele vai, junto com Dona Sara, vai iniciar um trabalho... Poucos meses depois. Em agosto, né? Porque o objetivo de Cali é missional, né? Missionário, ele quer pregar o evangelho e tudo. Então, assim que ele aluga uma casa, encontra as condições ideais para iniciar o trabalho, assim faz. Dona Sara é quem realiza a primeira edição de um trabalho evangelístico. Ela reúne 5 crianças, filhas de famílias inglesas, e ela vai ministrar aquela que é considerada a primeira aula de escola dominical, que foi ministrada para 5 crianças, baseada no livro do profeta Jonas. Era o dia 19 de agosto de 1855, que é a data que marca o início do trabalho de Cali no Brasil. 2 ou 3 semanas depois, tem uma segunda aula, que eu até já mencionei em algumas participações, que eu acho essa segunda aula, que acontece 2 ou 3 semanas após, tão importante quanto o marco inicial do dia 19 de agosto. Porque Dona Sara, apesar do vanguardismo, do ineditismo dela, ela está ministrando para crianças inglesas, são crianças branquinhas, né? Dr. Cali não, ele vai ministrar para uma classe de homens adultos mistos, homens livres, brancos e escravizados. Ele vai pregar para uma classe mista. Zé Carlos, pregar numa classe mista, 1855 era um escândalo, porque brancos e negros não ficavam reunidos. Não assentavam no mesmo lugar. Não assentavam na mesa, não compartilhavam o mesmo ambiente. Escravizado é escravizado. Escravizado é lá fora, né? E ele coloca todos reunidos para ouvir a pregação do evangelho. Aquilo foi um tapa de pelica na autoridade, né? E aquilo vai trazer um olhar das autoridades sobre o trabalho do Dr. Cali. E aquilo era um conceito que Cali tinha, porque, como eu disse, ele já tinha visto que na Europa a abolição já vinha acontecendo. Então, era um conceito social e antropológico do Dr. Cali. E, além de tudo, era uma convicção bíblica, porque todos os homens são iguais perante Deus. Exatamente. Era a convicção bíblica que ele tinha. Então, ele jamais admitiria uma classe segregada. E quando ele vai organizar a Fluminense, ele vai transformar essa convicção em regramento, porque ele não vai permitir que membros da Igreja Fluminense sejam senhores de escravos. Exato. Se forem, serão disciplinados e até expulsos da igreja, como está, inclusive, relatado na ata da Fluminense, de alguém que tentou insistir e terminou sendo retirado da membresia. Eu lembro dessa ata, eu li tem pouco tempo sobre isso, né? Quando a igreja faz essa determinação. Exatamente. E tinha um diácono lá que era um proprietário, né? Isso. E ele coloca, olha, se o irmão permanecer, vai ser excluído da igreja. Exatamente. E aí aquelas pessoas foram dada a liberdade, né? Exato. Diante da convicção. Então a gente vê, assim como a gente falou um pouco sobre isso, né? Naquela questão social, né? Nos impactos sociais, como Cali, né? Como você falou, a primeira visão cristã. Cristã. Né?
contra os, né, a parte dos escravos é a questão cristã, né? Todos somos iguais, né, diante do Senhor. E aí, fora a questão social da época, né? Então, isso tudo vai contribuir para essa implementação. E você, né, comentou muito bem, pastor Hidalgo, exatamente a questão do Brasil Império. Né? Católico escravocrata. Então, assim, né? Tudo contrário, vamos botar assim, né? Tudo contrário. Mas ele ousado, né? Ousado e intrépido também. Exato. Né? Nas suas convicções para trazer a transformação, né? E, inclusive, Zé Carlos, não só pregava para escravizados, como esses escravizados se converteram, foram batizados e se tornaram membros da Igreja Fluminense. Tá? Então não era só a questão de sejam bem-vindos à pregação do evangelho. Tornaram-se membros. Direito a voto. Direito a voto, direito à participação, direito à organização, à atuação ministerial. Então, não era só sente conosco, era participe conosco, fale também, proponha, igreja, discuta. Né? É a igreja. Agora, claro que a gente falou aí da Igreja Fluminense. Então, 855, Cali estava ali em Petrópolis. Permaneceu ali um tempo. Isso. Né? E depois ele volta para o Rio de Janeiro. Depois ele desce a serra, volta para o Rio de Janeiro e vai iniciar, de fato, no bairro da Saúde, né? Um núcleo, pregando o evangelho. Brasileiros começarão a se converter, ele vai receber uma coisa importante, é que Cali recebe, assim que ele chega no Brasil, apoio de dos madeirenses que ele conheceu quando estava lá na Ilha da Madeira, e que ele mandou cartas para esses madeirenses e eles aceitaram vir para o Brasil auxiliar Cali no intento da fundação de uma igreja. Algumas famílias vieram. Três famílias vieram. No primeiro momento, 3 famílias, 3 chefes de famílias com as suas esposas e filhos e tal. E veio um inglês também, chamado Guilherme Pitt. Que, aliás, esse Guilherme Pitt era um daqueles jovens que Dona Sara ensinou na Inglaterra. Né? Ele primeiramente vai para os Estados Unidos, acompanhando a família. Depois o Cali vem, aí Cali e Dona Sara o convidam, o Guilherme Pitt vem, se torna presbítero da Igreja Fluminense e depois, na década de 60, ele migra para a Igreja Presbiteriana e se torna o segundo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Guilherme Pitt. Né? Então ele vai ser auxiliado por esses madeirenses e por esse jovem inglês. Né? E aí esses que vão pregar o evangelho, junto com Cali, no centro do Rio de Janeiro, e o fruto dessa pregação é o alcance de brasileiros que vão se converter, vão se batizar. O primeiro deles é o Pedro Nolasco de Andrade, é o primeiro brasileiro, não foi o primeiro batizado no Brasil. Foi o primeiro brasileiro. Da Igreja Fluminense. O primeiro que Cali batizou no Brasil é um português, chamado José Louro, né? Esse é o primeiro, a primeira pessoa que Cali batiza, ele é um português. Agora, o primeiro brasileiro é o Pedro Nolasco de Andrade. O batismo dele acontece no dia 11 de julho de 1858, a data da fundação da Igreja Evangélica Fluminense. Então, a Fluminense nasce junto com o batismo do primeiro brasileiro de Cali. Interessante. E aí, claro, Cali vai desenvolver o seu ministério, né? O nosso foco hoje é Cali, né? Isso. Vai desenvolver seu ministério no Rio de Janeiro, depois vai ter a expansão. Isso. Né? Que aí você pode falar um pouco sobre Pernambucana, sobre Passa Três, né? Uhum. Que foi a visão de Cali, né? Implantar essas igrejas. E ele tinha uma visão sempre muito clara, né? De plantar igrejas nos grandes centros. Eu vejo a primeira igreja em Niterói lá. Isso. Né? A preocupação dele de colocar uma igreja nas ruas principais. Isso, né? isso. A igreja pernambucana, mesma coisa, na Rua do Príncipe, né? Na ruas principais lá. Era estratégia, né? Eram estratégias, nem todas elas foram, digamos assim, por exemplo, Pernambucana. Não começa necessariamente uma iniciativa de Cali, né? Ele conversa sobre a evangelização no Nordeste e ele tem um madeirense que se interessa em ir para o Nordeste. Da equipe dele. Da equipe dele. Bahia e Pernambuco estavam no alvo, né? E aí vai para Pernambuco e lá
é o ano de 1868, começa a pregar o evangelho. Dessa pregação do evangelho vai surgir um grupo. Esse grupo vai se organizar oficialmente em 1873, que é a data da fundação. Nessa fundação, Cali está presente. Cali vai até Pernambuco, outubro de 1873. E ali é organizada a Igreja Evangélica Pernambucana, a segunda igreja caleiana, né? Então começa, na verdade, com um presbítero madeirense. É uma iniciativa caleiana, porque é fruto das conversas, fruto das reuniões. Esse madeirense vai, prega, e quando está tudo para fundamentar, instituir a igreja, aí Cali vai e dá a bênção e começa oficialmente a igreja. Assim como ali em Niterói, né? Assim como em Niterói. A data de 63, 1863, quando o Cali começa. Os trabalhos em Niterói começam em 1863. Isso, exatamente. Né? E Cali está ali, faz várias visitas, né? Está ali coordenando aquele trabalho, né? Vai ser apedrejado, vai ser perseguido. Né? Inclusive, um dado bem interessante é que o nosso maior escritor, né? O escritor maior da língua portuguesa, Machado de Assis, ele vai escrever uma crônica no jornal em homenagem e defesa ao Dr. Cali, porque Cali vai ser hostilizado na barca, né? Vai ser hostilizado na barca em Niterói e ele sai em defesa do Dr. Cali, né? E esse artigo, inclusive, está disponível. Se acessar na Biblioteca Nacional, está lá a crônica do Machado de Assis em defesa do Dr. Cali. Muito interessante, né? Faz parte da nossa história, né? Exatamente. Também. E aí depois, Cali, então, ele tem um tempo, claro que ele desenvolve o seu tempo no ministério no Brasil, e aí ele retorna... Sim. Né, para a Escócia, isso. Né? Ele e Dona Sara. Quando isso acontece... Antes da gente entrar nesse retorno, que já é a fase final do ministério, Dr. Cali, é importante dizer alguns marcos, né, importantes. Você citou alguns deles, a fundação da Igreja Evangélica Pernambucana, o início do trabalho da Igreja Congregacional de Niterói, onde você exerce o pastorado hoje, depois a Igreja de Passa Três, né, que vai também ser fruto daqueles trabalhos iniciais da Igreja Fluminense. Cali vai organizar a liderança. A Igreja Evangélica Fluminense, ela vai se tornar de fato uma igreja congregacional lá por volta de 1862, porque ela nasce como igreja, mas ela vai ganhando identidade congregacional com o tempo. Até porque Cali não é um congregacional, quem é Sara, né? Então essa identidade congregacional, democrática, popular, vai sedimentando, vai ganhando corpo e musculatura, e em 62 a Igreja Fluminense já pode ser chamada, embora o nome congregacional não apareça, ela vai ser Igreja Evangélica Fluminense até hoje, mas ela se torna de fato uma igreja congregacional a partir de regime congregacional a partir de 1862. E aí você tem uma série de marcos, você tem a organização da primeira sociedade de mulheres, que vai ser uma iniciativa da dona Sara Cali, é ela que vai organizar, e essa sociedade de mulheres, que no primeiro momento vai ser chamada de Sociedade de Senhoras, depois vai virar o AF, União Auxiliadora Feminina. Ela é um marco não só para a igreja evangélica brasileira, mas ela é um marco social na história do Império, na história do Brasil, porque essa reunião liderada por Dona Sara, a reunião que ela organiza com mais de 10 mulheres, tem uma leitura do livro de Gênesis, né, uma leitura feita por mulheres, é o olhar feminino sobre o texto e sobre uma personagem feminina que é a Eva. Essa reunião, Zé Carlos, marca o primeiro encontro de mulheres no Brasil Império. As mulheres não podiam, naquela época, sair de casa sozinhas. Se reunir. Se reunir. Elas só poderiam sair acompanhadas de um homem. Esse homem poderia ser o pai, poderia ser um irmão, poderia ser um marido ou até um escravizado. Mas sozinha, jamais. A primeira reunião de mulheres sozinhas, desacompanhadas da figura masculina, acontece liderada por Dona Sara Cali, na Igreja Fluminense. Quer dizer, ela é vanguardista nesse aspecto. Ela também vai organizar os salmos e hinos, né? Vai compilar e vai traduzir
50 hinos e vai oferecer à Igreja Fluminense essa tradução, que vai ser um marco no protestantismo, porque não vai ser utilizado só pela Fluminense. Os demais grupos, à medida que vão se estabelecendo no Brasil, né, você já tem aqui, quando o Cali chega no Brasil, um trabalho anglicano e um trabalho luterano. Só que eram trabalhos para ingleses e alemães. Brasileiros não participavam desses cultos. Eles vão utilizar o trabalho da Inódia, produzida pela dona Sara Cali. E depois que os batistas, presbiterianos primeiramente, batistas, e depois que os metodistas retornam para o Brasil, eles vão utilizar também o inário. Então, as principais denominações, no final do século XIX, estão utilizando o inário nas suas liturgias. Aquilo marca profundamente o protestantismo. E é uma iniciativa do Dr. Cali, quer dizer, uma iniciativa muito mais da Sara Cali, né? É um mérito dela, com todo o apoio, evidentemente, dele. Não só usufruir isso, mas como as portas que Cali abriu também. Né? Exatamente. Aliás, a gente não pode deixar de falar disso, porque falando desse acesso que Cali tinha às autoridades, né, ele vai acessar muito bem, né? Porque como o Brasil era um império católico, né, tinha cerceamentos a quem não era católico, né? Então, por exemplo, casamento, não podia casar. Para casar tem que ser numa liturgia, num cerimonial católico, numa igreja católica, perante um padre. E o documento era da igreja católica. E o documento que emitia era a igreja católica, né? O próprio falecimento, né? A certidão de óbito, o cemitério e a liturgia fúnebre era católica. Quem vai conseguir os direitos dos chamados não católicos de celebrar o seu casamento, primeiramente num contrato de gaveta, né? E depois ter o seu reconhecimento e o direito, quando falecido, né, um cerimonial protestante, é o Dr. Cali. E para isso, ele vai acessar as principais figuras jurídicas da época. Um deles foi Joaquim Nabuco, que era um grande jurista, um dos mais importantes da história do país, né? Ele vai ser acessado por Cali e esses juristas vão estudar o caso dos pleitos caleanos e vai conseguir, junto à Secretaria de Justiça do Império, o direito à existência, o direito ao culto e o direito aos cerimoniais de casamento e fúnebre. A validar aquilo ali, né? Validado, né? E interessante que quando Cali é eleito pastor, porque ele é o pastor da Fluminense desde a fundação em 1858. Mas vai ter lá a data oficial, né? 2 de outubro de 1873, quando Cali se torna, de fato, oficialmente, digamos assim, o pastor presidente da Igreja Evangélica Fluminense. Quando ele tem essa eleição da Fluminense e entra na ata que ele é o pastor, meses antes, o Império Brasileiro reconheceu o registro de ministros não católicos, um pleito caleano. Cali, provavelmente, eu nunca vi isso em nenhuma literatura. Eu acredito, né? Eu teria que dar uma consultada nos documentos originais para poder fazer essa afirmação, mas eu acredito que Cali tenha sido o primeiro ministro não católico com registro no Império. Não tem como a gente aferir 100% isso, porque você tem, naquele momento, na década de 70, você já tem ministros anglicanos, você já tem ministros luteranos atuando no Brasil, né? Você tem... Simonton já tinha chegado no Brasil em 1859, embora morreu muito cedo. Então você tem pastores metodistas na década de 70 já circulando por aqui, né? Batistas vão chegar na década de 80. Então não tem como a gente cravar isso, que Cali foi o primeiro. Eu acredito que tenha sido, porque a diferença entre a autorização do Império para registro de ministros não católicos e o registro da Igreja Fluminense foi uma diferença de meses. Né? Então, provavelmente, ele é o primeiro ministro não católico registrado no Império. Que teria permissão para atuar, né? Assim, né? Sendo reconhecido como pastor, sendo reconhecido como reverendo, embora ele não gostasse do termo reverendo, né? Ele dizia que o título reverendo deve ser aplicado somente a Cristo, que é o único que merece reverência, né? Ele não curtia muito o termo reverendo. Mas
com o direito de ser chamado assim, provavelmente ele foi o primeiro, o registro talvez 001 do Império. Aí. E a gente sabe, né, das questões todas que Cali, né, conseguiu, né, portas que Deus abriu através dele. Ele termina o seu ministério no Brasil, retornando quando? Como que isso acontece? Antes ainda do retorno, Zé Carlos, tem alguns aspectos importantes também aí que a gente pode considerar. É a questão do pastorado auxiliar de Cali, né? Cali vai ter um pastor auxiliar muito interessante, chamado reverendo Ricardo Holden, né? Que vai ser o pastor da Fluminense durante... E, aliás, o Ricardo Holden não só era pastor auxiliar, como também ele vai até liderar a igreja por 3 anos, porque teve um período que o Cali precisou ir para a Europa para cuidar da saúde dele. Ele fica 3 anos fora do Brasil. Isso é pouco mencionado, né, na literatura. O pessoal pensa que Cali ficou direto. Não, ele ficou 3 anos fora para cuidar da saúde, e quando ele se recuperou, como ele era aventureiro, ele aproveitou para viajar um pouco, para conhecer revisitar alguns países, sobretudo do Oriente, que ele tanto amava. E ele deixa 3 anos a Fluminense sob os cuidados do reverendo Ricardo Holden. É quando surge aí o famoso problema, né, com Ricardo Holden, que apesar de ser um grande pastor, um excelente pregador, como ele era inglês, ele vai entrar em contato com as doutrinas darbistas, né? E o darbismo era uma doutrina liderada por um teólogo inglês chamado John Nelson Darby, por isso darbismo, né? O darbismo era dispensacionalista, tinha uma leitura muito radical, especialmente ligado a escatologia, né, que diferenciava um pouco do que Cali pensava, e eles eram também antidenominacionais. O John Nelson Darby chegou a dizer que denominação era coisa do demônio, né? E o Darby e o Ricardo Holden, ele abraça essas ideias. E quando Cali toma conhecimento, tinha ali, ele estava pregando sobre isso, pregando doutrinas darbistas dentro da igreja fluminense. E também tinha ali uma questão que começou a surgir de batismo de criança. Cali foi batizado na infância, mas Cali, pelo jeito, não era um defensor da prática, né? E a dona Sara era congregacional inglesa, Pedro Batista também, pelo menos a igreja dela, mas ela também não defende Pedro Batismo. E começou um discurso Pedro Batista dentro da igreja fluminense. Quando o Cali volta ao Brasil, o desentendimento vai aguçar entre ele e o Ricardo Holden, e o Holden termina indo embora, né? Cali se vê, então, na necessidade de preparar uma nova liderança, porque ele não tem pretensões de permanecer no Brasil. Né? Era o ano de 73, Cali vai deixar o Brasil, aí respondendo a sua pergunta, em 76, é quando ele vai embora em definitivo, né? E ele precisa deixar uma liderança. E é quando, então, ele vai pegar um jovem da igreja fluminense, né? E vai enviá-lo para a escola de pastores de Charles Spurgeon, e vai preparar esse jovem de 72 até 1875. Esse jovem retorna em 75, que é o João Manuel dos Santos, o João Manuel Gonçalves dos Santos. Ele retorna em 75 e em dezembro de 75 ele é eleito pastor auxiliar da Igreja Evangélica Fluminense. Um ano depois, em 76, Cali dá o último passo na preparação da sua despedida, que é deixar um documento norteador da doutrina congregacional, que são os 28 artigos. Seria a confissão de fé. A confissão de fé da época. E Cali aprova essa confissão, registra numa assembleia, e ali, quando ele registra, ele então prepara a igreja dizendo que ele vai embora. E Cali vai embora no mesmo ano da aprovação dos 28 artigos. Era o ano de 1876. É o ano da partida definitiva de Cali. Certo. E ele volta para a Escócia. Volta para a Escócia. Vai viver até 1888. Vai viver mais 12 anos. E Dona Sara vai viver até 1907. Mesmo longe, mantém a relação com o Brasil. Quando Cali falece, ela continua o ministério dela, né? Inclusive com cartas e também com a fundação, com apoio, pelo menos, da fundação da Help for Brasil, né? Que é uma sociedade missionária e evangelizadora. Né? Então, a Help for Brasil ela surge quando? Já 1893. Então já foi praticamente uma ação
ou apoiada por Sara? Cali já é falecido. Isso. Depois de Cali, você tem 3 marcos importantes fruto do trabalho dele. 1891, você tem a fundação da Missão Evangelizadora do Rio de Janeiro, que depois vai virar Missão Evangelizadora Brasil-Portugal, que existe até hoje. 1891. Cali está morto. Cali faleceu em 88. Um ano depois, 1892, você tem a fundação, a organização do jornal O Cristão, que começa como um jornal, uma espécie de um boletim da Igreja Fluminense. E depois será cedido para a denominação, se tornando o boletim oficial dos congregacionais, mas começa como um boletim da Igreja Fluminense, 1892. E um ano depois, 1893, a fundação da Help for Brasil, né? Então essas 3 ações, fundação da Missão Evangelizadora, fundação do jornal O Cristão, né? E fundação da Help for Brasil são ações pós-Cali, póstumas, podemos dizer, com apoio da dona Sara Cali, né? E o primeiro jornal, a primeira edição, o primeiro exemplar, digamos, aliás, a primeira edição, não era nem O Cristão, o nome era O Bíblia. Aí depois virou O Cristão, né? Aí o nome-chave aí... Que era como os cristãos eram chamados, né? O Bíblia. O Bíblia. Lá vai o Bíblia. Aí, né? E aí o nome-chave aí é do José Fernandes Braga, né? José Remígio, né? José Fernandes Braga, que era o patriarca da família Fernandes Braga, dono da fábrica de chapéu Mangueira, milionário, e ele quem organizou esse jornal e vai, inclusive, ser um grande incentivador da obra missionária e pagando do próprio bolso, inclusive, missionários, comprando terrenos, colaborando na construção de igrejas, inclusive da própria Igreja Fluminense, né? A família Fernandes Braga. E a gente vê essas famílias agora dando sustentação para a continuidade do ministério. E essa continuidade é muito interessante, Zé Carlos, porque o Cali preparou liderança para isso. Né? Cali deve ser estudado. Cali é extremamente moderno, né? Ele é independente, ele é ousado, ele é bivocacional. Essa conexão social, com muita sensibilidade social, bivocacional. Ele não precisava da congrua, né, como era chamado, da prebenda para o sustento. Ao contrário, era ele que bancava a igreja, né? Às vezes até acostumando mal a igreja, né? Porque essa é uma discussão que tem. Porque ele não precisava de ofertas, não. A fortuna... Primeiro, o pai dele, comerciante muito próspero na Escócia. Ele cresce numa família abastada. Torna-se médico, profissão... Se hoje um médico é valorizado, você imagina século XIX, né? Então, a posição dele. E sem contar, Cali era bom de negócios. A fortuna... Cali era milionário. A fortuna dele estava toda aplicada na Bolsa de Valores de Nova York. E ele comprou ações das empresas das ferrovias norte-americanas. Século XIX, Zé Carlos, nos Estados Unidos, a exploração do oeste americano atrás do ouro. O único meio de chegar no oeste era através de trem. Eram os trens, Então, as indústrias, as empresas ferroviárias, as ações eram lá em cima. Cali era dono de milhares de ações. Então, a fortuna dele vinha daí. Com isso, ele conseguia bancar os coportores, aqueles madeirenses que vieram para o Brasil. Eles pregavam o evangelho, mas eles tinham que se sustentar também. Eles eram casados, tinham esposa, tinham filhos, tinham casa, comida, vestuário. Como é que eles se mantinham? Eles foram trabalhar vendendo livros e bíblias. Por isso eram chamados de coportores. Só que nem sempre, como o Brasil era católico, nem sempre eles conseguiam vender bíblia. Embora a Bíblia, Cali foi muito inteligente nisso, a Bíblia que Cali colocava para vender não era uma Bíblia protestante, não. Ele colocava uma Bíblia católica, para não ter resistência. Mesmo assim, nem todo dia tinha venda. Se não tem venda, não tem comissão. Se não tem comissão, não tem renda. Então, como aqueles coportores sobreviviam? Cali que bancava o salário, basicamente, deles, né? Então, as despesas da Igreja Fluminense, as principais despesas eram bancadas por Cali. Cali, inclusive, escreve uma carta
para ninguém menos que Charles Spurgeon. Ele tinha relações com Charles Spurgeon, o pastor auxiliar dele estudou durante 3, 4 anos no Colégio de Pastores, que era o nome do seminário que Spurgeon fundou e dirigia, e ele escreveu falando do progresso da Igreja Fluminense desde que ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, ele diz, era o ano de 1872, eu tenho 150 membros, ele falando, tenho 100, detalhe, hein, vê a data, em 1872, eu tenho 150 membros, né? O trabalho está consistente, tem liderança constituída, presbíteros, oficiais, e ele menciona nessa carta: todas as despesas são pagas por mim. Eu não dependo, ele usa o termo donativo, né? Eu não preciso de donativos para a igreja. Então ele bancava. Isso tem um lado positivo, dessa independência, dessa liberdade, o missionário que sabe se virar, né, que não fica na dependência, mas, ao mesmo tempo, também acostumou mal a igreja a depender muito dele. Né? E quando ele retorna, as coisas vão mudar, né? Só não ficam mais complicadas porque você tem gente com muito dinheiro dentro da Igreja Fluminense, o que vai ser bom. E vai ser problemático também, porque quando você tem famílias muito abastadas, que são responsáveis pela manutenção do trabalho, isso às vezes é um grande desafio para o pastor. Né? Com certeza. Né? A Fluminense, inclusive, ela vai ter uma característica que vem da época de Cali, que era uma espécie de divisão de poderes. Você vai ter a figura do pastor e do presbítero, que cuida da dimensão espiritual. E você vai ter o famoso e mal falado, famigerado patrimônio. Que deu muita briga em décadas e décadas. Muito tempo, né? Muita briga entre pastor e o chefe do patrimônio, presidente do patrimônio, que é quem mandava no dinheiro. Né? O Nassif, inclusive, ele comenta com muita inteligência o seguinte: quando havia tensão, quem cuidava do dinheiro ganhava a briga, claro, controla os recursos. Né? E durante muitos anos, igrejas congregacionais, colegas nossos pastores das gerações passadas, se queixaram muito disso, né? De que eles queriam, às vezes, implementar certas medidas, comprar certos materiais, reformar a igreja, mas não podia, porque no estatuto estava lá um presidente com a sua diretoria, o pastor não participava dessa diretoria, e se eles quisessem te dar um não desse tamanho, eles te davam. E não tinha nada que você podia fazer. Você podia até protestar, reclamar. O pastor era o líder, mas não era. Exatamente. Isso mudou muito, né, nos últimos 30 anos, especialmente com a reforma do Código Civil. Sim. Hoje, as igrejas congregacionais, o pastor, ele é o presidente do patrimônio. Então, ele lidera, ele tem uma diretoria que trabalha junto com ele e ele concentra ambas as autoridades, né? A autoridade espiritual e patrimonial também. Mas essa configuração... é nova. É nova, e a configuração antiga de pastor de um lado, patrimônio de outro, vem desde a época do Dr. Cali. O Nassif explica por que ele fez esse desenho, por que ele optou por essa configuração. Lembra que Cali, quando foi despertado para missões, ele foi vedado, ele foi impedido, ele recebeu um não reiteradamente. Cali percebeu que era problemático a autoridade absoluta ficar na mão também dos pastores. Então ele achava que era equilibrado, né, que era aconselhável, que era razoável você equilibrar essas forças. O pastor com alguma força, mas a membresia também com alguma força. É a explicação que Nassif dá no livro dele, por que a Fluminense tinha essa configuração. Ele achava que quando o pastor e o presbítero ficam com toda a autoridade, como era o caso da igreja na Escócia, a igreja na Escócia é presbiteriana, governo presbiteriano. Os presbíteros se juntam, o que decidiu, está decidido. A membresia não pode nada. Cali, não, vamos dar uma equilibrada nisso, né? E aí vem a influência de Dona Sara, que o leva ao congregacionalismo, e na hora do patrimônio, vamos equilibrar novamente essa força. Pastor vai lidar também com uma outra força, uma outra dinâmica de autoridade, que é o patrimônio. É uma explicação que Nassif dá bastante interessante. Pode ser que tenha sido isso realmente que levou Cali a criar essa configuração. Como ele era o líder, o fundador,
o patrimônio não peitava Cali. Até porque ele tinha dinheiro. Até porque se o pessoal não quisesse pagar, ele pagava. Ele pagava. Tinha mais dinheiro do que o patrimônio. O caixa pessoal de Cali era maior do que o caixa da igreja. Diferente de hoje, né? Hoje o nosso caixa é 1% do caixa da igreja, né? Lá era o contrário, o caixa dele era maior. Mas quando ele vai embora, os demais não têm esse poder econômico, né? E aí tem uma série de dificuldades ali, mas terminou que se entenderam. Só impacto, né? Exato. Maravilha. Eu acho que está na hora de terminar, hein? Senão eu acho que sim. Senão agora vai para 3 horas aqui desse bate-papo. Gente boa, né? A gente vai concluir a nossa etapa hoje, que a gente está falando sobre Cali. Claro que a gente não tem como esgotar o assunto. Impossível. Né? A ideia é só a gente conversar e são muitas coisas que vão surgindo, né? E vão ficando portas para outras conversas também. A gente quer concluir falando 2 coisas. Eu vou pedir até para o pastor Idauro falar, né? A minha também já está aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Aí o Léo vai dar um zoom aqui, ó. Já chegou, tá quentinha, né? Tá quente, chegou aí a nossa Bíblia comemorativa dos 170 anos, né? Nessa Bíblia, a parte interna, né? Tá aí, ó. Temos aí todo um histórico especial que foi preparado pelo pastor Idauro Campos, né? 23 páginas, 26 páginas, se não me engano, né, falando sobre congressionalismo, tá maravilhosa. Coisa boa é a letra maior, né? Ó, a letra, que coisa boa também, né? Uma letra gigante, então já ajuda mais ainda. E os Salmos e Hinos, né? Lá atrás, que é uma marca nossa congregacional. Então já está, você já pode, né, adquirir a Bíblia. Entra lá no site da nossa União de Igrejas, faça o seu pedido, né? Você vai garantir lá o valor promocional ainda de R$130. Corre lá, porque o valor dela será 150. A partir do aniversário da denominação vai ser 150. Então você corre lá, já garanta. Eu já garanti a minha, né, nessa cor que eu escolhi mesmo, né? O pastor Idauro já está com a preta dele ali, ó. A minha é a preta, linda inclusive, e recebi... Deus nos dá alguns presentes, né, Zé Carlos? Eu recebi do Senhor esse presente através do reverendo Rovanildo, nosso presidente, que me convidou para escrever o histórico dos congregacionais nessa data tão importante, né, de celebração. Então, me senti muito honrado com o convite e escrevemos, sim, mais de 20 páginas com uma síntese histórica dos congregacionais, e tenho certeza que a leitura da Escritura, que é a palavra de Deus, que edifica, abençoa, vai também oferecer esse conhecimento histórico para quem adquire essa Bíblia. Então, adquira no dia do nosso aniversário, lá na Pé de Guaratiba, dia 16 de agosto, vai estar disponível. Quem comprar com antecedência consegue garantir um preço mais interessante. Então, as igrejas que puderem já acessar o canal de vendas da UESCB, faça, porque vai comprar um excelente material, como o pastor Zé Carlos falou, no tamanho adequado, e vai também... É um marco que você vai ter em casa do nosso aniversário de 170 anos. Eu tenho lá as minhas de 150. Exatamente, eu também. Eu comprei 3 para poder deixar. Inclusive, uma tá fechadinha lá para poder manter, né, a pintura todinha, né? Que é exatamente um marco histórico. E aí, falando sobre os 170 anos, no dia 16 nós estaremos lá na Pé de Guaratiba. O pastor Idauro será o nosso preletor. Estaremos lá também com o pastor Paulo César, né, do Grupo Logos, fazendo toda a parte de louvor. Congregacional, né, na parte de adoração. Teremos aquele coral aí de 170 vozes. Exatamente. Orquestra da Igreja de Bradipina. Então vai ser uma grande festa. Muita gente tem me perguntado, mas pastor, vai ter lugar vai ter comida, irmãos? Não fique, né, não vai faltar comida para ninguém. Pastor Zé Carlos e a Nilma foram membros da Igreja Congregacional Campo Grandense, ovelhas do reverendo Porto Filho. Isso, pastor, Paulo César e Nilma, né, ali. Então vai ser uma grande festa, irmãos. Então esteja conosco, você que mora especialmente mais próximo do Rio, né, faça sua caravana lá de Niterói. Nós estamos aí com 4 ônibus, exatamente, né, já lotados, né? Então vai ser uma grande festa, uma grande celebração. Teremos também, irmãos, programação com as crianças. Então, enquanto os adultos vão estar no culto, teremos a nossa irmã missionária Silvia com a equipe, vai estar falando sobre congregacionalismo para as crianças. Maravilha.
também. Né? Então, vai ser uma grande festa. E vamos ter uma coisa também interessante, pastor Edauro, eu acho que o irmão nem sabia disso ainda, nós vamos ter lá na capela, nós vamos ter um centro de visitação. Que maravilha. Então, a capela vai estar sendo preparada para... ali vai ter banners contando a história do congregacionalismo, né? E algumas coisas muito interessantes. Então, terminando o culto, o pessoal vai poder visitar a capela e vamos ter esse centro de visitação histórica, né? Celebrando esses 170 anos. E eu quero deixar mais um convite para você. No dia 19, que é exatamente o dia, né? Dia 19 de agosto, nós estaremos em Brasília. Haverá uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília, a partir das 9 horas da manhã. Então, bem provavelmente vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube, mas também pelo canal oficial, né, da TV lá, né, da TV, não é Senado, ali é TV Câmara. TV Câmara. Né? Vai ser divulgado lá. E nós teremos essa sessão solene de celebração dos 170 anos. Estaremos juntos com a igreja, com a denominação, com a Aliança Congregacional. Né? Estaremos ali nessa grande celebração, agradecendo a Deus, na nossa nação, né, pelos 170 anos. E à noite, a partir das 19 horas, estaremos na Igreja Congregacional de Brasília, junto com a Associação ali Oeste, né? Reverendo Hilário. Isso, pastor Hilário ali. Estaremos lá na Igreja de Brasília celebrando, né, exatamente no dia 19, os 170 anos. Então, é um tempo de celebrar, é um tempo de glorificar a Deus, de honrar o Senhor pelo trabalho, né, congregacional na nossa nação. Pastor Edauro, considerações finais para a gente finalizar. Pastor Zé Carlos, para terminar, né, essa live tão importante sobre a nossa história. Primeira igreja evangélica a pregar em português e que existe até hoje, Igreja Evangélica Fluminense. Isso, a mãe permanente, né? Permanente, a mãe do congregacionalismo. A primeira democracia eclesiástica estabelecida. Questionamento da desigualdade social. Questionamento quanto à questão da escravidão. Conquista de direitos ao casamento. Conquista ao direito a uma cerimônia fúnebre. Liberdades individuais. O direito de ir e vir das mulheres. Liderança nacional constituída. Tudo isso é uma herança de cálice, salmos e hinos. A primeira tradução em português da maior literatura depois da Bíblia, produzida pelo movimento protestante, que foi o livro O Peregrino, escrito por John Bunyan. Quem traduziu foi o Dr. Calley, e escreveu nos jornais da época, aqui no século XIX, dando acesso ao povo brasileiro a essa literatura, que é considerado até hoje o segundo livro mais vendido do mundo em todos os tempos. Só perde para a Bíblia Sagrada. O trabalho congregacional, portanto, ele é para ser alvo da nossa gratidão, nosso reconhecimento, gratidão a Deus por tantos e tantos feitos. Então, a única resposta que a gente pode dar nessa data festiva, a gente que está entrando agora no mês de agosto, que é um mês chave para a nossa celebração, é de agradecer a Deus pela história, agradecer a Deus pela vida do Dr. Calley, pela vida da dona Sara Calley, pela vida daqueles madeirenses que acreditaram na carta que Calley escreveu para eles: venham me ajudar no Brasil, estou iniciando um trabalho e Deus está abrindo uma porta. Eles acreditaram, eles vieram. E por causa do Dr. Calley, dona Sara e desses madeirenses, e acima de tudo, por causa da bênção de Deus sobre eles, nós estamos aqui 170 anos depois. Então é para agradecer, é para se alegrar e é para se emocionar. Então, parabéns a nós, parabéns a todos os congregacionais no Brasil, tanto aqueles que estão no Brasil, como também congregacionais que estão servindo em outros países do mundo, repetindo, inclusive, o gesto corajoso do Dr. Calley. Amém, né? Glória a Deus. E é isso aí, irmãos. Um grande abraço. Fica ligado nos nossos canais, porque temos muita coisa aí para frente também. Tá certo? Fiquem com Deus e um grande abraço para todos.